A palavra de Deus, no Salmo de número 14, diz: o insensato diz no seu coração: Deus não existe. Todos se corromperam e praticam abominações. Não há quem faça o bem. O Senhor olha do céu para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, que busque a Deus. Pois, como diz o salmista, todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Irmãos, quando nós contemplamos essa palavra, nós observamos claramente que o salmista aqui ele está dizendo que toda a corrupção se origina quando o homem nega a Deus. Quando eu estou entregue no caminho do Senhor, quando eu estou buscando esse Deus em espírito e em verdade, eu sou santo. E a partir do momento que eu nego a esse Deus, a corrupção invade a minha mente e o meu coração. Não são somente os ateus, mas sim todos os que vivem e agem sem compreender que um dia prestarão contas para Deus. Essas pessoas que estão negando a Deus, essas pessoas que estão virando as costas para o Senhor, elas têm que ter a compreensão que um dia irão prestar conta para Deus. Amém? No verso 4 desse mesmo salmo, o salmista vai dizer: são todos, aqueles que negam a Deus, são todos obreiros da iniquidade. Ou seja, só cometem pecado. São devoradores do meu povo. Olha para a nossa nação. Veja isso que está se passando neste momento, nesse país, não é? Nesse ano que você passa a compreender que você precisa se edificar mais e mais e mais e mais e mais e mais nesse Deus, viver a sua palavra. Não é coincidência isso tudo que está acontecendo na nossa vida. Claro que corrupção sempre existiu, infelizmente sempre haverá, porque, como diz, é do coração do homem que brota as piores coisas. E as pessoas que estão afastadas de Deus, elas estão sendo obreiras da iniquidade, elas estão vivendo para praticar o pecado. E muitas delas acham que está fazendo a coisa certa. O que nós necessitamos é buscar esse Deus em espírito e em verdade, através, não é, de compreender a sua palavra, aplicar a sua palavra na nossa vida. Amém. Abram a Bíblia de vocês na carta aos Romanos, no capítulo 3. Romanos, capítulo 3, a partir do verso 10. Olhando para essa afirmação do salmista, o apóstolo Paulo
pregando aos romanos, como também para nós nessa noite, ele diz, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, como está escrito, ele está exatamente se reportando a essa escrita, esse salmo de número 14, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente, a sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés se apressam para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não possuem nenhum temor de Deus. Vamos orar? Abaixe a fronte de vocês, feche seus olhos, para que nada lhe roube esse momento de concentração, para falar com esse Deus. Pedir que, através desta palavra que nós vamos ministrar nesta noite, essa palavra que Paulo estava ali falando para os romanos, aquilo que realmente eles eram, significavam, pedir para que o Espírito Santo toque na nossa mente, toque no nosso coração, para que realmente nós saiamos daqui nesta noite totalmente diferente da maneira que nós entramos, modificados através do Evangelho, que tem esse poder transformador. Basta ele encontrar um coração verdadeiramente arrependido, que está contrito diante da verdade, essa verdade que liberta, essa verdade que nos traz vida e traz vida em abundância. Querido Deus Pai, Deus de eternidade, Deus de revelação, fale, Senhor, através do seu Espírito Santo, Pai, nesta noite, Pai, tudo aquilo que nós necessitamos aprender, Senhor, de Ti, Senhor. Fale. Estamos, Pai, dando-lhe total liberdade, não que o Senhor não tenha, mas nós estamos aqui lhe dando, lhe otorgando toda a liberdade necessária, Pai, para mexer, Senhor, para mexer com a nossa estrutura, Senhor, para falar, Senhor, no mais profundo do nosso ser, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para aprender de Ti. Fazemos isso e já que agradecemos no nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema: quem é você diante de Deus? Vocês dizem que eu falo o tema sempre rápido, né? Então, mais uma vez, quem é você diante de Deus? Eu gostaria que vocês colocassem um ponto de interrogação enorme nessa pergunta. Pensa agora como Deus está te julgando hoje em suas atitudes. Pensa e já começa a conversar com esse Deus, já começa a se apresentar a Ele em espírito e em verdade, porque Ele está aqui já passeando pela igreja. Fale com Ele das suas impossibilidades, fale com Ele das suas iniquidades, dá o nome dessas coisas para o Senhor. Coloque na tua mente o pensamento de Deus com relação à sua pessoa agora. Veja o que Ele pensa verdadeiramente de ti.
Veja como que você está nesse instante aos olhos desse Deus, porque Ele te conhece por inteiro. Então, revise esse seu comportamento, olhe exatamente para a tua vida durante toda essa ministração, porque a palavra diz que não há um justo sequer. Se você ainda se enquadra nesta situação, é hora de mudar, é hora de fazer exatamente nessa noite, né, uma conversão verdadeira, porque quem conhece Cristo Jesus não vive em pecado. Quem conhece Jesus na sua intimidade, quem está buscando esse Cristo Jesus em espírito e em verdade, não está em iniquidade. Pecado com a santidade de Jesus não combina. Então você ainda não está em Jesus. Olhe para a tua vida e começa a pedir para o Espírito Santo, não é, que venha lhe trazer um convencimento, um esclarecimento da palavra e daquilo que realmente você necessita ser, para que jamais você seja esse velho homem que entrou hoje, nesta noite, nessa congregação, e que saia daqui para uma nova vida, uma vida de realização através de Cristo Jesus. A carta aos Romanos, só para que vocês se situem, ela tem na sua teologia duas partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, a parte doutrinária, que é a parte do ensino. Paulo aqui ele está exatamente ensinando, mostrando, né, o que as pessoas são se estão afastadas de Deus. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele passa ensinando. Essa é a primeira carta, essa é a primeira parte da carta aos Romanos. A segunda parte da carta aos Romanos, ela é exortativa, ou seja, ela é encorajadora. É Paulo nos dando, não é, exemplos, através das suas orações, através da sua intercessão, pedindo para que realmente a gente mude a nossa cabeça, a maneira da gente pensar, né, para que vivamos hoje uma nova realidade de vida, para que deixamos verdadeiramente esse velho homem de pecado, e passamos agora a prestar um culto racional para esse Deus, um culto inteligente para esse Deus, porque quando eu passo a contemplar esse Deus em espírito e em verdade, eu estou sendo inteligente, ainda que, não é, espiritualizando todos esses acontecimentos, mas é isso que Deus espera de cada um de nós. A parte doutrinária mostra que nós devemos oferecer sacrifícios de animais, assim como o Antigo Testamento. Mas a parte de exortação, é nós que devemos nos apresentar no altar do Senhor, verdadeiramente santo, assim como santo Ele é. Porque nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis juntamente com Jesus nas boas obras, para constituir, para fazer a sua igreja. Amém? Paulo, ele está provando que tanto o judeu quanto o gentil são culpados diante de Deus. Todos pecaram, todos pecaram. Não existe privilégio para judeu e não existe privilégio para gentil. Todos terão que se confessar que são culpados perante o tribunal de Deus. É o que ele está mostrando aqui. Irmãos, há um teólogo que ele diz: não queira estar diante da mão de um Deus irado, nunca na tua vida. Em outras palavras, fuja do tribunal de Deus, porque quem está em Cristo Jesus
quem está em Cristo Jesus nem julgado será. Nós já estamos justificados. Justificado, a palavra justificado, ela diz, na sua etimologia, na sua tradução, santificados, perdoados. Nós já fomos perdoados por esse Deus. Que Deus, Ele, percebe, irmãos, que desde a fundação do mundo, desde da criação das coisas, nós já estávamos nesse plano de Deus, nós já estávamos no seu beneplácito, na sua boa vontade. Ele já havia nos escolhido, e para que realmente Ele, criasse meios para que você se mantesse em santidade, o que Ele faz? Ele envia, Ele ama você de uma tal maneira que Ele envia o Filho dEle, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus fez isso para a minha vida e para a sua vida. Quantas coisas já nos fez esse Deus? Olha para as coisas que já nos fez esse Deus, e ainda você continua virando as costas para Ele, você continua maltratando a tua vida. Porque a cada pecado que você comete, você está virando as costas para Deus e maltratando a sua vida. Você está morrendo. Você está deixando de possuir a vida eterna. Claro que nós temos um Deus que nos perdoa, mas nós não podemos brincar. Hoje sim, amanhã não. Hoje eu sou santo, amanhã eu não sou. Quem conhece Jesus, quem está vivendo verdadeiramente em Jesus, já não dá mais margem para o pecado, ser o seu rei. Porque antes nós éramos escravos do pecado, hoje não. Hoje nós somos servos do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Ele veio e pagou todos os nossos pecados. Pagou e apagou. Glória a Deus. Apagou. Como se tivesse uma borracha, naquele livro da vida, sem rasura nenhuma, ele apagou. Mas você ainda insiste em manter os seus pecados nesse livro da vida eterna. Deus castiga o pecado em qualquer lugar que o vê. Deus não tem favoritismo com ninguém. Quando estudamos esses versos, percebemos claramente os ensinamentos de Paulo para os romanos, como também para nós nessa noite. Encontramos aqui diversas afirmações que nos levam a uma maior reflexão sobre o que verdadeiramente representamos para Deus. Primeira afirmação: não há um único justo entre os homens. Verso 10, 11 e 12. Ontem eu falava na INC. Não sei se você já teve essa oportunidade de ver essa encenação, de ver essa apresentação, se você teve, num voo ou numa viagem de navio. O que você vai ver no primeiro momento, antes desse navio zarpar, quando o avião está taxiando, ainda está em solo, antes de decolar, você vai ter as lições dos primeiros socorros. A palavra de Deus é isso para o crente, para todo aquele que nele crê. É os primeiros socorros. Nós estamos numa escalada de um voo para a região celestial. A Bíblia, o Evangelho de Jesus são os nossos primeiros socorros. A Bíblia já foi comparada com uma série de coisas, manual de sobrevivência, enfim, mas é manual para
cuidarmos desta vida e da vindoura. Qual tem sido a sua intimidade com a palavra de Deus? Culto após culto a gente tem cobrado isso, tem buscado exatamente, revelar para vocês que é importante que mantenhamos uma leitura constante na palavra de Deus. Não é decorar apenas, mas sim viver essa palavra. Porque tem muitos livros que a gente decora e não tem a necessidade de viver aquelas histórias, aquelas fábulas. Mas aqui se trata da nossa salvação, se trata da nossa vida, a vida terrena, como peregrinos que somos, como também a vida celestial, como filhos de Deus que somos. Nós temos que entender, nós temos que compreender que nós já não somos mais aquela mesma pessoa que um dia caminhava sem saber para onde ir. Aquilo que eu sempre costumo brincar, em tempo que você não sabe para onde ir, todo o caminho vai te levar para lugar nenhum. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho lhe serve. Mas nesse momento você sabe o caminho. Nós acabamos de cantar: Jesus é o caminho. Por isso que ele diz: se você compreende que eu sou o caminho, não se turbe o vosso coração, não fique preocupado. Você sabe para onde está indo. A casa do meu pai tem muitas moradas. Entendam que essa caminhada começou já na nossa vida. Uma vez que diz, é morrendo que se vive para a vida eterna. Morrer não significa só você entrar dentro de um caixão e ser jogado terra em cima de você. Morrer é você renunciar, é você abrir mão daquele velho homem. Enterrar aquele velho homem, manter aquele velho homem submerso e não emergir com ele de volta com todas as vontades. Viver em Jesus é conhecê-lo e viver aquilo que realmente ele significa para nós: amor, cuidado, ensino e discipulado. É isso que ele é para nós a todos os instantes. Ele nos ama, por isso que ele deu a vida para cada um de nós. Ele cuida de nós, por isso que ele veio. Ele nos ensina através do seu Evangelho, através das Sagradas Escrituras, através de tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras, principalmente no Novo Testamento. E o seu discipulado, quantas coisas que ele abriu mão, quantas coisas que ele enfrentou para que realmente você e eu pudesse estar aqui hoje, ouvindo do Espírito Santo tudo aquilo que nós necessitamos ouvir a respeito da salvação. Portanto, ao sairmos daqui, nós não podemos mais levar essa palavra, como se fosse uma verdade na nossa vida. Não há um justo sequer, você já foi justificado. O sangue de Jesus já justificou a tua vida. Portanto, seja esse que eu sempre digo, ganhe-nos, esse homem espiritual, está pisando na bola, está com indício de que vai pisar na bola, dá um passo atrás e chame o Espírito Santo. Chame o Espírito Santo. Não virá sobre vós nenhuma tentação da qual o Pai já lhe providenciou um escape. Você não pode se colocar como o coitadinho, porque não é mais. Você é filho de Deus. Por que só as coisas acontecem comigo? Por que eu não consigo me livrar disso?
Qual é a tua participação nessas coisas? O que você tem feito para se livrar desse velho homem? Dá um passo atrás das suas decisões. Não decida mais as coisas sozinho. Peça para que esse Deus te ajude, peça para que o Espírito Santo lhe encaminhe no verdadeiro caminho, que é Jesus, Jesus, Jesus. Do interior do homem está sob o domínio do pecado. Muitos alegam, ninguém é perfeito. Através dessa frase, eu começo já a me justificar que eu posso pecar. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Perfeito é Deus. Mas a Bíblia não pede para que sejamos imitadores de Cristo, não é? Paulo diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E se ele fala isso com bastante propriedade, não é? Porque ele era um grande pecador, Paulo foi um grande pecador. E quando ele cita isso, me imitem, porque eu sou o imitador de Cristo, é possível imitar Cristo na sua santidade. Porque se nós não pudéssemos imitar Cristo na santidade, a palavra de Deus não diria, sede santo porque eu sou santo. Muitas coisas pertencem ao maligno, mas muito mais à nossa vontade. Porque é a partir do primeiro passo que eu dou que entra a ação do mal na minha vida. Diz a palavra que ninguém mexe com o meu ungido. Isso significa que enquanto eu estou em Cristo Jesus, quando eu estou na palavra do Senhor, ninguém põe a mão em você. A partir do primeiro passo, você dá legalidade para o pecado. E aí, consequentemente, o diabo vai entrar, não é? Vai vir com tudo que ele tem direito. E a partir de um aceno seu, ele vai fazer com que você volte a viver aquela vida que você vivia antes. Ainda ontem eu brincava com um pedacinho do teu corpo, né, com um dedinho, né, você põe o diabo no lugar dele. Não, você não tem mais lugar na minha vida. Eu estou sujeito à palavra do Senhor, eu estou sujeito ao meu Deus. Uma vez que você fala isso, ele, né, pega tudo que ele tem direito e vaza de você. Sujeitai a Deus e repreender o diabo, que ele fugirá de vós. Simples assim. Outros se caracterizam como sendo bom pelas obras. Mas será que é aprovado aos olhos de Deus? Irmãos, cada vez mais a gente se surpreende com as pessoas, não é? Vai vendo coisas que as pessoas vão fazendo. Uma das cenas que não me sai da cabeça é aquela coisa de que na época de Natal todo mundo vira anjo, né? Todo mundo vira santo, ou pelo menos pensa que é. Põe aquela roupa vermelha, aquela roupa da Santa Claus, né? Que nem sabe que está botando a roupa de um demônio. O entre aspas, o Papai Noel, enche um caminhão de presente e sai distribuindo aí nas favelas. O cara passou a vida inteira roubando as pessoas, o cara passou a vida inteira traindo a mulher, o cara passou a vida inteira se drogando, o cara passou a vida inteira se prostituindo, e pelaquela obra que ele fez, ele acha que se aproximou de Deus. Como as pessoas se enganam. Aproximar com Deus, aproximar de Deus, né? É não viver uma vida de pecado, e sim ter uma vida em santidade. O homem natural não consegue entender as verdades espirituais, das quais nós estamos falando aqui. O teu homem natural, ele vai receber isso tudo, às vezes, dando no ombro. Tem nada a ver, está tudo certinho com a minha vida, né? Oh, beleza, todo mundo faz, né? Quero nem saber disso.
Esse é o homem natural. Agora, o homem espiritual, ele entende que ele precisa se aproximar de Deus. Ele precisa, não é, acabar com essa vida de pecado. Todos pecaram, indistintamente todos pecaram, mas carecem da glória de Deus. O homem natural não consegue discernir na sua mente, não busca a Deus com todo o fervor em seu coração, faz mais a sua vontade do que a vontade de Deus. Olha o que Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas. Olha o que já foi falado aqui na abertura desse culto. As pessoas estão aí fora com medo de se entregar verdadeiramente para Jesus, de adentrar na igreja de Jesus. Primeiro, porque muitos crentes estão se achando super crentes, né? Super espiritualizados, e de alguma forma começa a subjugar, começa a botar o dedo em riste, né? Para essas pessoas que de repente não têm a informação que elas já possuem. E Paulo vai dizer: o homem natural não aceita as coisas do Espírito, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreende espiritualmente. Somente poderemos compreender as coisas de Deus através da espiritualidade. Assim como foi dito, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quantas vezes a gente fala aqui também que nós devemos espiritualizar cada vez mais e mais e mais e mais as causas da nossa existência, da nossa vida. Todos estão diante de Deus, verso 12. E olha o que diz a palavra: inúteis, longe dos propósitos de Deus. Não há quem faça o bem. Se eu estou longe dos propósitos de Deus, eu jamais vou fazer alguma coisa que presta. Falta a verdadeira bondade, falta a verdadeira benignidade. Não glorificam a Deus, atribuem a si mesmos seus atos de caridade. Quantas pessoas que você conhece que às vezes por um simples, por uma simples ação de caridade, de ter contribuído com uma obra, enfim, já se vangloria. Segunda afirmação, Paulo esclarece a natureza do homem pecador, verso 13, 14 e 15. Quem é esse homem pecador? Diz a palavra: examine-se o homem a si mesmo. Veja se você se enquadra ainda, naquilo que Paulo está falando lá na frente. Não há um justo sequer. O salmista falou e Paulo está fazendo a reverência, está fazendo a comparação com relação àquilo que o salmista falou sobre o que ele está pregando para a igreja de Romanos. Veja, e aí ele começa a apontar, esclarecer a natureza do homem pecador. O homem pecador tem uma língua destrutiva, enganosa e maligna. Se você tem aquela língua que mete o pau, a palavra diz que você deve cortar ela.
Mas eu daria um outro conselho. Reformule o seu julgamento. Veja a maneira que você está julgando as pessoas. A palavra diz para que nós não julguemos, para que realmente também não caímos em julgamento, não sejamos julgados. Mateus capítulo 7, verso 1. Você vai ser julgado da maneira que você julga. Se a tua língua ela tem esse poder destrutivo, freie essa língua. Ontem nós estávamos estudando a carta de Tiago, não é? Na carta de Tiago, no capítulo 3, ele tem uma lição totalmente particular para a língua, para aquele que realmente maldiz as pessoas, fala mal. Língua destrutiva, enganosa e maligna, ele está falando aqui no verso 13. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 5, verso 9: porque não há sinceridade nos lábios dele, no íntimo só pensam em destruição, e a garganta deles é um túmulo aberto, com a língua criam inimizades. Veja o teu círculo, olhe exatamente para dentro da tua família, olhe para os teus amigos, olhe para o lugar onde a planta do teu pé está pisando. Veja com que maneira que você está lidando com essas pessoas. Às vezes eu estou querendo ganhar pessoas para o Senhor Jesus, só que a minha atitude é diferente daquilo que a pessoa espera que eu seja. Às vezes eu estou convidando uma pessoa para vir na igreja, eu falo, eu vou na tua igreja para me proceder igual você procede? Está louco, eu prefiro ficar em casa. Porque dá a impressão que a igreja te ensina a praticar esse tipo de comportamento, a ser esse tipo de pessoa. Afiam a língua como a serpente, nos seus lábios há veneno de cobra. Salmo 140, verso 3. A boca apenas vomita as sujeiras que está dentro do coração. Salmo 10, 7. Sua boca está cheia de maldição, enganos e ameaças. Debaixo da sua língua há maldade e perversidade. Salmo 36, 1. No coração do ímpio há uma voz de rebeldia. Diante de seus olhos não há temor de Deus. E as pessoas ainda, pegam uma fração da Bíblia e quer pregar. Não mudou nem o seu comportamento, a sua maneira de agir, de maldizer, dando a todos os momentos, no abrir da sua boca, um testemunho contrário daquilo que Cristo foi. Eu fico imaginando esses discípulos, esses 12 do lado dele, um que tinha só maldade no seu coração, mas os outros 11 que estavam ali buscando aprender em espírito e em verdade, ficavam observando o comportamento desse homem, Jesus, e não via nada que desabonasse, nada que o maculasse, não via pecado. Ele foi ironizado, ele foi sabatinado, durante toda a sua trajetória terrena, ele foi a todos os momentos colocado na parede para cair em contradição, para cair no pecado, e no entanto, ele respondeu com amor, cuidado, ensino e discipulado. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus, esse é o caminho. Terceira afirmação: o homem natural é pior que um animal. Verso 15 e 16. O homem natural elimina com requinte de crueldade,
aquele a quem ele deveria amar. Traficantes convidam, aliciam pessoas jovens e depois matam. Já está matando a partir dessa, não é, de ter aliciado, porque já está enfiando droga. A partir do momento que está enfiando droga, essa pessoa já não responde mais por ela, né? Ela está respondendo sobre efeitos. Os ricos avarentos oprimem os pobres. Olha o quadro político desse país. Olha o que se transformou, não é? Essa novela da vida real para nós, essa Câmara do Deputado, esse Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal da Justiça. Olha quantas mazelas, quantas coisas que nós estamos enxergando. Não basta olhar somente para esse quadro, não é? Ver o teu comportamento com relação a se oportunar daquilo que não é seu, se apropriar daquilo que não é seu. Isso também é corrupção, porque eu diria que para Deus não existe diferença nenhuma entre um ladrão de um lápis como um ladrão de um banco. Pecado é pecado. Destrói tudo no seu caminho. Observe, irmãos, o que é esse mundo. A guerra entre nações, a guerra ideológicas, étnicas, religiosas. Até agora, né, nós estamos vendo também guerra de gênero, a guerra nas famílias, a guerra nos partidos políticos, infelizmente, a guerra nas igrejas. Nossas cidades estão se transformando em campos de sangue, em arenas de morte, assim como era nesse momento que Paulo estava pregando ali para os romanos. O que nós estamos enxergando hoje não é diferente daquela época, ao contrário. Mas, por isso é que eu disse, nós temos que sair desse culto, não é? Não porque o pastor está pregando, o pastor Valide está pregando, absolutamente não. Porque a palavra de Deus me diz que eu tenho que ser diferente. O cristão, ele tem que caminhar diferente nesse mundo. A palavra de Deus é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para aqueles que estão sendo salvos, o poder de Deus. É o poder de Deus agindo na vida de vocês. Essa citação aqui de Romanos, que não há um justo sequer. Eu não posso levar mais isso para a minha vida. Eu tenho que deixar hoje no altar do Senhor, nos pés da cruz de Jesus, e que foi por isso que Ele veio. E a quarta afirmação: em seu estado de rebeldia contra Deus, o homem natural destrói a si mesmo e a seu próximo. Verso 17 e 18. Na inimizade com Deus, esse homem ergue muros onde deveria construir pontes. Vejam, irmãos, o que a palavra do Senhor nos diz, né? E o que nós estamos enxergando. O país que já importou, importou para todo o mundo, porque realmente era um país de berço evangélico, missionários para todo o mundo, é os Estados Unidos.
A plataforma desse presidente que está lá, uma das promessas dele era exatamente criar um muro que cercasse os Estados Unidos com relação ao México. Em vez de criar ponte, cria muro. E esse exemplo que eu estou dando do Trump, às vezes a gente cria isso com a nossa vizinhança. Em vez de criar pontes para que realmente a gente mantenha um bom relacionamento com as pessoas que estão ao nosso lado, no nosso quintal, a 2 metros da nossa porta, nós estamos criando um muro, enquanto nós deveríamos criar ponte de relacionamento, de uma amizade sadia, não é? De falar as coisas do alto para essa pessoa, de mover o coração dessas pessoas através do amor, do cuidado, do ensino e do discipulado. Veja que essas flâmulas que estão estendidas aqui não são peças decorativas, é o comportamento do Senhor Jesus, e é isso que Ele pede para que a gente imite: amar, cuidar, ensinar e discipular. Nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo, nós somos raça eleita, nós somos nação santa, nós somos comprados por um alto preço, nós somos sacerdócio real. Muitas pessoas semeiam inimizade onde deveria semear a afeição. Coloque no teu coração e na tua mente a palavra desculpa. Desculpa, meu irmão, pequei contra ti, pensei mal de ti. Desculpa. Perdão por ter subjugado, perdão por ter imaginado a sua intenção antes de você fazer alguma coisa, porque às vezes a gente, parece que tem uma bola de cristal, está imaginando que as pessoas vão nos fazer de mal, e às vezes o coração, a intenção dessa pessoa é fazer uma coisa boa para nós, só que a gente de guarda fechada, ou de cara feia, a gente espanta. Antigamente os povos, isso não é coisa para a gente imitar, só estou falando aqui a título de exemplo. Os povos pagãos, ele colocava nas suas embarcações uma carranca, uma cara bem feia, que era um símbolo para espantar os seus inimigos. Portanto, você ficar de cara feia para as pessoas, não sei se eu estou de cara feia, você já está colocando as pessoas distantes de você. Não sei se eu consigo ficar de cara feia. Matam porque não respeitam a vida dos seus semelhantes. As pessoas matando as pessoas de conhecerem Cristo Jesus antes delas pisarem na igreja através das suas atitudes. Muitos crentes ferindo em nome de Deus. Tem um livro intitulado Feridos em Nome de Deus. Pessoas que não querem mais pisar na igreja porque acreditam que todas as pessoas que estão lá são más. Não há um justo sequer. Por isso que nós temos que renovar a nossa mente, renovar a nossa atitude, renovar o nosso comportamento e nos colocarmos diante do altar de Deus para amar, cuidar, ensinar e discipular. Deus olha do céu e não encontra nenhum. A partir do momento que você pisar daqui para fora, a minha oração é para que Ele olhe e encontre você.
não temem e não reverenciam a Deus. As pessoas sem Deus estão espiritualmente mortas. Sem Deus, as pessoas vivem no engano e destruição. Concluindo, Paulo, ele está nos ensinando que nada somos sem Jesus. Através do homem natural, Jesus nos chama ao arrependimento. Arrependam-se. Arrependam-se. Construam, saiam daqui com um propósito no coração de vocês. Ser uma pessoa melhor do que aquela pessoa que entrou. Você pode fazer isso, porque você tem um Espírito Santo que está aí dentro de você lhe convencendo. Você tem o Espírito Santo que vai fazer com que você se lembre, né, da palavra do Senhor. Romanos capítulo 3, dos versos 10 a 18, diz que não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Da língua de vocês só falavam coisas ruins, só maldiziam. Sejam a pessoa diferente que entrou. Que essa palavra não tome uma proporção na tua vida, porque você já conhece a Cristo. Você já aprendeu exatamente o que Cristo espera de você, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida para você. Uma vez ligado nessa videira, você produzirá frutos de alegria, frutos de amor, colocando uma coisa na ordem certa, frutos de amor, fruto de paz, fruto de alegria, fruto de benignidade, fruto de bondade, fruto de fidelidade, fruto de mansidão e fruto de domínio próprio. Ligado à videira. Porque a partir do momento que se você se desligar de Cristo Jesus, está morto. Você não produzirá frutos. E o ramo que não produz frutos, ele pega e lança no fogo e queima. Através do homem natural, Jesus nos chama ao arrependimento. Glória a Deus. Através do homem natural, Jesus nos chama para uma conversão verdadeira. Assim como Paulo se converteu, pois sem a compreensão de Deus, sem a compreensão do Filho de Deus, ele perseguia, ele matava cristãos, como fariseus, como os falsos religiosos que condenam e matam muitos inocentes, assim como fizeram com Jesus. A boca condenada pode se tornar uma boca convertida e confessar Jesus como Senhor. Romanos capítulo 10, dos versos 9 a 10. Porque se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Os pés dos cristãos são calçados com o evangelho da paz. Portanto, veja o que você está caminhando, de que maneira que você está caminhando e o que você está levando para as pessoas. Você tem plantado paz nos seus relacionamentos? Você tem levado paz para as pessoas? Efésios capítulo 6, verso 15, calçando o evangelho com a disposição para o evangelho da paz. Mas, por onde o pecador passa, traz consigo morte e destruição e miséria. Mesmo que essas tragédias não ocorram imediatamente, é certo que mais cedo ou mais tarde virão.
A pergunta que eu faço para vocês, e não respondo para mim, respondo para o Senhor: sua boca foi calada esta noite? Você continua vangloriando-se da própria justiça e se defendendo diante de Deus? Se esse é o caso, então talvez você nunca tenha sido salvo pela graça de Deus. Ele só pode nos salvar quando nos calamos diante dele como pecadores. Enquanto estivermos nos defendendo e louvando os nossos esforços, não poderemos ser salvos pela graça. O mundo todo é culpado diante de Deus, e isso inclui você e eu. Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esses ensinamentos, Senhor. Compreendemos, Pai, nessa noite, Senhor, que podemos ser justos aos Seus olhos. Podemos ser santos aos Seus olhos. Tudo aquilo que entrou conosco, Senhor, que ainda permanecia em nós, Pai, que fazia parte do velho homem, Senhor, que seja deixado aqui nesse altar, aos pés da cruz de Jesus. Queremos agora, Pai, nos desfazer desse fardo, Senhor, e queremos verdadeiramente nos apresentar como sacrifício vivo no Seu altar, para viver essa nova realidade de vida, para viver esse Evangelho, Senhor, que não só informa, mas como também transforma cada um de nós. Viver, Senhor, para servir, Senhor, viver para amar, Senhor, viver para cuidar, Senhor, viver para ensinar, Senhor, viver para discipular, Pai. Se a nossa vida até hoje, Pai, foi construir muros, Pai, que esses muros agora possam cair todos por terra, Pai, é onde que caírem, Senhor, nós possamos ali, Senhor, estender uma ponte para melhorar o nosso relacionamento, Pai, porque nós entendemos, Pai, que é assim que o Senhor espera. Se há inimizade entre familiares, se há inimizade entre alguém da parentela, se há inimizade com relação a cônjuge, com relação a filho, e desfaz agora, no nome sagrado do Senhor Jesus. Se foram levantados muros de relacionamento, que caiam agora por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, edifica a sua vida para Deus. Viva essa palavra, viva esse Evangelho para você e para os seus. Apresente-se para as pessoas com uma nova atitude. Faça com que as pessoas queiram imitar a sua pessoa, porque você é imitadora de Cristo. Você aprendeu que você tem que amar, cuidar, ensinar e discipular, e que essa citação, que não há um justo sequer, não caiba mais na sua vida, para a honra e glória do nosso Deus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.